Hoje a discussão do Obra Debate é sobre um trágico acidente que aconteceu em Minas Gerais. Um pergolado em madeira que acabou ficando com a madeira podre e caiu. E isso é um assunto que eu e Salomão vamos discutir hoje para falar quais são os perigos de você trabalhar com madeira. Madeira dá um pouco de dor de cabeça. E aqui nessa mala tem o que? Vou mostrar para vocês. Olha, aqui ó, Obra em Debate, primeiro convidado, está confirmado, Salomão, agora para março. Então eu vou guardar esse microfone, porque agora em março ele vai ser aberto e a gente vai falar um pouquinho sobre pintura. Então hoje eu estou aqui com meu irmão, Salomão Barretos. Esse é o Obra em Debate e hoje a gente vai discutir um assunto de obra que é um problema. Na verdade, é a falta de cuidado que o pessoal tem por qualquer tipo de instalação, independente porque foi madeira, alumínio, vidro, PVC, não é tão relevante. O relevante é a falta de cuidado que o usuário tem, né? Que é quem manuseia aquilo durante a vida útil do produto. E aí o cara acaba esquecendo, acha que não, pô, tem uma madeira daquela espessura, daquele tamanho. Grossa, ali deve ter madeira uns de 40 por 40, né? E a gente acha que aquilo vai durar para sempre, não precisa dar nenhum tipo de manutenção, periciar o produto de tempos em tempos para ver a sua resistência. Até porque normalmente numa área dessa, a grande maioria das pessoas que ficam, normalmente é crianças, né? Que por ser um parque, né? Um playground para a criança estar brincando. E isso realmente é trágico, realmente é muito triste em você ter esse descaso com o negócio. Mas poderia ter sido evitado. Não, lógico. Que é o que a gente está discutindo aqui. Não é porque é madeira, ou é alumínio, ou é aço. É lógico que tem alguns materiais, como aço e alumínio, que a durabilidade é muito maior. Por exemplo, se fosse um pergolado de alumínio, não ia acontecer dele apodrecer. Não ia. Não ia acontecer, Não. né? Então, seria muito mais difícil acontecer aquilo. Outro detalhe também, se fosse um pergolado, efeito madeira alumínio, e ele tivesse caído, provavelmente ele não iria matar essa criança. Porque a estrutura é muito mais leve. Mais leve, né? Sim. E a gente está com um pergolado daquele. Esse daí, gente, que vocês estão vendo a foto, que era de um condomínio onde era uma área onde as crianças brincavam, foi falta de manutenção, porque madeira, é o que eu sempre falo aqui em projetos que a gente vai atender, a madeira ela requer uma manutenção maior, bem mais rigorosa do que você utilizar alumínio ou ferro, né? E realmente foi trágico, mas a gente quis trazer essa discussão aqui para muita gente entender que hoje o uso da madeira ele está sendo substituído aos poucos justamente por isso. Não, é porque hoje tem materiais que você simula a madeira com a mesma perfeição, mas que você não tem, na verdade, esse ponto que, de certa forma, é negativo da madeira, que é a constante manutenção que tem que ser dada no produto. Às vezes a gente acha que está num pergolado embaixo de uma estrutura de madeira e a gente está seguro, né? Não, na verdade não está seguro em lugar nenhum, infelizmente. Mas... Não, tá falando, os nossos filhos estão brincando num parque, de um condomínio que foi feito por um projeto arquitetônico, engenheiro, e teve essa falha técnica. Porque foi uma falha técnica de manutenção. Né? Você tem que ver como foi feita a impermeabilização para poder aquelas colunas estar fixadas dentro da terra, se foi feita da forma correta, a impermeabilização da madeira. E também isso tem tempo de vida útil. Então você tem que estar
Você tá com aquele negócio aí com a madeira que ela pesa 100 quilos, 120 quilos, cai em cima de uma criança, velho. Se cair em cima do adulto, né? Já vai machucar sério. Porque não foi só as colunas. Só uma, Foi todas as travessas superiores que também caíram sobre as crianças, né? Então, às vezes você economiza, porque o investimento inicial, às vezes, da madeira é mais barato. Rapaz, eu vou lhe ser sincero, velho. Eu acho que é mais descaso, velho. É descaso, é um negócio que poderia ter sido evitado. Eu não concordo. Não é a questão de custo. A madeira ela é um produto durável. Na questão de obra, de um condomínio que tem o custo, tá intrínseco, né? Tá assim carimbado no negócio que o custo é predominante. Você está construindo um prédio daquele, o custo, o orçamento de gasto, ele acaba chegando no momento que ele estoura esse custo. Então você barateia um produto. Poderia ter sido evitado se fosse colunas de concreto. Não, se fosse a coluna solta, se não fosse feita da forma correta, ela também caía. Não, mas se fosse as colunas de concreto, pelo menos apodrecer daquele jeito que apodreceu a madeira, não iria. Tem vários modos de poderiam ter sido feitos para não acontecer. Mas para mim, o que fez acontecer... É isso que você está falando. Você está falando antes de ser feito. O negócio já estava feito. Então, depois de pronto... A falha foi manutenção. A falha é manutenção periódica, sim. Você tem manutenção periódica num produto que possivelmente poderia ter durado mais tempo. Ou, com a manutenção periódica ativa, poderia não ter machucado ninguém. Sim. Ia se perceber e ia se substituir. Se isolar a área, não ia se usar a área. Você percebe na reportagem que a gente viu que o pessoal disse que tinha maquiagem. O cara encheu de massa e invernizou de novo. Sim. Então é uma coisa que... é um barato. Não, chega a ser criminoso. Porque realmente é. Sim, com certeza. Não era para ter sido feito a manutenção do jeito que estava sendo feita. Manutenção, gente, não é só chegar, lixar, tampar os buracos podres e pintar. Não é isso, manutenção. Primeiro, se você está vendo que o produto, você está vendo que a madeira ela já apresenta rachaduras grandes, já tem pontos de podridão, velho, aquilo ali, infelizmente, ela tem que ser substituída. Sim, tem que ser arrancada e substituída. Você tira as madeiras que estão boas, verifica as madeiras que estão boas, e as que estão ruins, você substitui e bota madeira nova, pô. Você não perde toda a estrutura. Não, perde o que está ruim, tem que ser. Mas acaba sendo um custo. As pessoas não olham esse custo. E o custo agora? Não, o custo agora é irreparável. Justamente, o custo agora é irreparável. Você não tem o que fazer. Mas ninguém imagina. Porque ninguém não vai ter dinheiro no mundo que vá pagar aquele pai. Não tem. Não, o custo ele tem que ser olhado quando você vai gerar esse projeto, esse orçamento. Aí tem que ser olhado e pensado o que pode acontecer. Mas ninguém está se preocupado com as outras pessoas. Então, cada um está preocupado com si. Não, bota um pergolado aqui, fica bonito. Um pergolado que para mim não tem serventia nenhuma de uso. Você não pode ficar embaixo, você não se protege do sol. Você não se protege da chuva. Então... é só estética. É só estética. Uma estética que, no meu ver, não funciona em nada. Dá contexto ao paisagismo no local. A pessoa faz por isso. Agora, não é porque é um pergolado de madeira ou porque era para ser de alumínio, apesar de ou de aço, ou de ferro, ou de alvenaria. O problema não está esse. O problema, para mim, nesse ponto específico, foi a falta de manutenção periódica. A pessoa acha que compra um negócio... Eu estou falando agora de produtos caros. O cara acha que compra um produto, uma esquadrilha de não sei quantos mil, não porque eu paguei um monte de dinheiro. Velho, precisa de manutenção. Você tem que dar manutenção dos componentes, pelo melhor componente que você use, tudo vai se acabar. Você vai precisar da manutenção. O cara acha que não precisa da manutenção. O cara acha que não precisa contratar um profissional para ir lá, olhar as peças, fiscalizar, emitir um laudo. Não, velho. Aqui realmente é só uma coisinha corretiva. Não, aqui é só lubrificação. Não, aqui você tem que trocar. Não, aqui, pô, a gente foi lá agora ver uma casa onde a viga da estrutura pela maresia, ela pocou toda e está pressionando todo o vidro fixo. Aquele vidro não estourou? Acho que por causa de Deus. Mas pode estourar a qualquer momento. A qualquer momento, mas é isso. Qual foi o período que o cara pega entre tomar a decisão de trocar e o acidente acontecer? Porque a gente tem a gente tem do pensamento que as coisas nunca vão acontecer. Mas acontece. A gente sempre acha que tem mais um dia. E não tem mais um dia. É menos um dia todo dia. Então, realmente, você opta pelo mais barato.
Não é só sobre isso. Eu estava discutindo com você sobre um projeto do outro cliente nosso, que vai ter um ripado, e o ripado ele vai ser projetado da fachada 15 centímetros, e aí não, pô, eu vou colocar madeira porque é mais bonito. Realmente, a madeira é mais bonito, mas você vai ter o problema de manutenção e cuidado muito maior. Mas isso daí é opcional do cliente. Sim. A nossa responsabilidade como profissionais é alertar o cliente. Olha, aqui você quer botar madeira? Beleza. A madeira você vai ter isso e isso dessa forma. É disso que você tem que trabalhar. Não, eu ainda assim quero madeira porque é mais bonito. Velho, o que você pode fazer? Não pode fazer nada. Você vai dizer que não é tão bom quanto o alumínio? Não pode fazer nada. Não pode fazer nada. É tão bom. Agora você vai ter que dar manutenção com uma forma muito mais rápida em relação ao alumínio. Porque o alumínio ele vai aguentar um período muito maior. Também se for bem feito. Se for ancorado da forma correta. Precisa de manutenção. Mas ela não vai precisar de manutenção, pô. O que aconteceu nesse caso específico lá de Minas Gerais, desse condomínio, lá onde os meninos estavam brincando no parquinho, foi falta de manutenção. É isso. A manutenção que era para ter sido feita da forma mais rigorosa. Que era uma área que tinha crianças, podia ter idoso, até um adulto. E você tem que avaliar o risco. O tamanho daquela história de madeira. Tem que avaliar o risco, pô. Se fosse um adulto, ele também ia se machucar, pô. A pessoa acha que não, que negócio daquele tamanho não vai quebrar, não. E quebra, pô. Aquilo também quebra. Sim, também quebra. E tem que ser feito, gente, o tratamento desses ambientes, principalmente com madeira. Madeira é um produto que requer bastante cuidado, principalmente se for o caso de madeiras estruturais, onde vai ter, se essa madeira cair, vai machucar alguém, falando na língua bem popular. Essa madeira que está em pé, se ela apodrecer e cair em cima de alguém, ela vai machucar alguém. Entendeu? É diferente de você estar com a mesa de madeira, que se ela estragar aqui, ela não vai matar ninguém. Mas não é igual você ter um pergolado que está lá em cima. Se vocês forem lá e olhar na reportagem, olha o tamanho dessas madeiras que caiu todo em cima das crianças. Por falta de quê? Falta de manutenção. Ah, Isaías, se fosse alumínio não tinha caído? Não, o alumínio também poderia ter caído. Se não tivesse a manutenção correta e não fosse feito da forma adequada, o alumínio podia cair. Mas, se eu vou abrir aqui um parêntese, um aspa bem grande, não iria matar as crianças. Porque o alumínio é infinitamente mais leve do que aquela história de madeira daquele tamanho que estava ali naquele projeto. Essa é a realidade. Realmente, para mim, é muito triste falar, porque realmente você não consegue nem mensurar a dor daquela família, porque realmente é uma coisa... Mas eu acho que é isso, gente. Por isso que a gente trouxe o Obra em Debate, para a gente discutir esses assuntos sobre obra, sobre montagem, sobre estrutura, que às vezes você acaba optando pelo mais barato, ali no momento, mas esse mais barato pode lhe custar muito caro lá na frente. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, segue a gente, compartilha esse vídeo e deixa aqui a sua opinião sobre esse incidente trágico que aconteceu em Minas Gerais, nesse condomínio. E minhas condolências para a família da vítima e que o menino que esteja internado se recupere logo. Se recupere logo.